Essa aplicação aqui me possibilita rodar múltiplas automações simultaneamente, além de gerenciar e me entregar via API qualquer tipo de navegador. Eu conecto diretamente utilizando o Selenium e consigo acompanhar em tempo real todo o processo que a minha automação está fazendo por essa interface gráfica. Consigo até controlar manualmente o navegador da minha automação. E hoje eu vou te mostrar como eu saí de simples automações rodando na minha máquina para uma estratégia bem mais robusta e profissional, que consegue gerenciar todos os navegadores sem eu precisar me preocupar com nada. E organizando dessa forma foi quando finalmente consegui fazer dinheiro vendendo as minhas automações em escala. Eu até já contei isso aqui em algum outro vídeo, mas a minha história com a programação já começou focada em aprender como automatizar tarefas. E isso foi muito doido, porque desde o começo eu já vi uma oportunidade valiosa em construir automações utilizando Python. E esse aqui sou eu, bem no início dos meus estudos lá em 2019. O cabelo ainda é o mesmo. Eu assistia cursos na tela desse celular velho e aplicava tudo num computador que fazia eu passar muita raiva. Mas nessa época eu não tinha um plano B e todo esse investimento de tempo de aprender a programar tinha que dar certo. Então foquei todos os meus estudos a aprender ferramentas como Selenium, Py2Guy, OpenPy Excel, entre outras. E a partir do 5º mês de estudo eu comecei a oferecer o meu trabalho para diferentes áreas como contabilidade, administração, logística. E eu já tinha certeza e também já tinha os conhecimentos que poderia ajudar vários profissionais de diferentes áreas. Até que entre várias propostas que eu tinha feito, uma só teve resultado positivo. E foi assim que eu vendi o meu primeiro conjunto de automações web utilizando Selenium. E para ser mais específico, foram 3 automações feitas para uma empresa do setor contábil lá do estado do Pará. E já que vocês gostam de ouvir valores de projetos, essas 3 automações eu vendi por um valor de R$ 5.300. Hoje em dia talvez eu cobraria um pouco mais, talvez uns 8 mil. E o cliente ficou super feliz e eu mais ainda por ter fechado o meu primeiro projeto. E eu segui criando mais automações para esse mesmo escritório de contabilidade ao longo do ano. Mas quando essas automações começaram a escalar, eu tive muitas dificuldades para seguir dando manutenção em tudo. E eu sozinho já não estava dando conta de atender todos os chamados. Era mais manutenção do que projetos novos criados. E na época, quando esse problema começou, eu já tinha vendido muitas automações web que usavam Selenium. Tinha robôs que navegavam em sites do governo, outros que baixavam guias de pagamento, emissões de notas, enfim, eram vários. E todas essas automações rodavam na máquina da pessoa que as usava ou num computador simples que era usado como servidor que ficava jogado nos fundos da empresa numa sala úmida. E eu ali me vi enfrentando problemas de escala. Muitas vezes essas automações não podiam ser rodadas simultaneamente por causa do navegador aberto. Ou a pessoa que estava usando não podia mexer no computador enquanto essa automação rodava. Além de problemas constantes de travamentos na máquina do cliente. E por mais que na grande maioria das vezes eu já utilizasse estratégias que é rodar em modo headless, que é sem interface gráfica, sempre foi um problema dos clientes fecharem aquela aba de terminal que aparece quando a automação inicia. E eu tenho absoluta certeza que se você cria e vende automações, já deve ter se deparado com algum desses problemas que eu expliquei antes. E a estrutura que eu usava provavelmente é igual ou bem parecida com a que você utiliza hoje. Era uma automação com Selenium escrita em Python sendo executada pelo agendador de tarefas do Windows. E na grande maioria das vezes o cliente queria ver a automação manipulando e clicando o navegador ali. E isso era o maior problema, porque consumia muitos recursos de uma máquina que já não era tão boa. E também ficava mais suscetíveis a falhas caso o cliente clicasse em algo da página ali, abrindo algum outro link que a automação não conheça. Sem falar nas atualizações constantes de navegador, isso dava bastante trabalho. E eu fiquei bastante tempo batendo cabeça até que eu descobri uma ferramenta open source que gerencia e escala para mim qualquer tipo de navegador que eu queira usar. Mas calma, deixa eu
explicar melhor. Pensa no seguinte, nós temos aqui a nossa automação com Python. E essa automação está rodando na sua máquina. E através da biblioteca Selenium, pede um navegador via API para o Selenoid que está instalado em algum servidor por aí. Tu pode hospedar ele na nuvem, se preferir. Então o Selenoid sobe um navegador para a automação que solicitou. E ele pode subir vários navegadores para diferentes automações e tudo rodando ao mesmo tempo. Além do mais, essa aplicação organiza todos os navegadores nessa interface web, onde eu posso visualizar o que está sendo feito e até manipular manualmente o navegador que está sendo executado pelo robô. Então agora eu vou te mostrar na prática como você vai subir o Selenoid aí na sua máquina. Então, primeiro de tudo, a gente precisa ter o Docker instalado na nossa máquina. É através dele que vamos subir a API do Selenoid e também todos os navegadores que vamos usar. Então você precisa primeiro ter o Docker instalado. É só botar Docker no Google, acessar o primeiro link, baixar o executável e sair instalando. É bem simples. E para quem não sabe, o Docker é uma aplicação que sobe um sistema operacional dedicado para o seu projeto. Nós chamamos isso de containers. Eu estou resumindo aqui para não entrar muito em detalhes sobre o Docker aqui no vídeo. Mas no nosso caso, a aplicação que vamos subir no Docker é o Selenoid. E caso vocês queiram conteúdo sobre Docker, é só deixar um comentário aqui embaixo. Então, depois de ter instalado o Docker, você vai abrir o terminal e vai digitar docker --version para ver se o Docker foi instalado corretamente. Caso se der ruim na sua instalação, tu vai ver a seguinte mensagem de erro. Aí eu aconselho você refazer o processo ou até reiniciar o PC, mas antes olha todo o vídeo. Agora, se você conseguiu instalar o Docker, já podemos baixar o repositório que já está com o Selenoid tudo configurado. Eu deixei o link aqui abaixo na descrição. Você pode usar o Git para obter o projeto ou então baixar o zip clicando no botão de download. Agora, vamos abrir o projeto aqui no VS Code para eu explicar o que tem dentro dele. Então, pessoal, já aqui com a nossa tela do VS Code aberta, o primeiro arquivo que a gente vai analisar é esse aqui que se chama dockercompose.yaml. .yaml é uma extensão de arquivo de configuração. Então, aqui dentro tem a configuração dos nossos containers do Selenoid, né? Então, aqui vai a versão do Docker Compose que a gente vai querer rodar e aqui são os serviços. Então, cada serviço diferente, então aqui eu tenho Selenoid UI, tenho Selenoid aqui também, são sistemas operacionais dedicados para subir essa aplicação. Tá, mas que aplicação é essa? É aqui nessa imagem. Então, Aerocube Selenoid UI é a aplicação que vai subir a interface gráfica do Selenoid, então aquela que a gente vai acessar via navegador. Já essa aqui de baixo é a API do Selenoid, é que vai receber as requisições do Selenium. Então aqui é muito simples. No image vai o endereço da onde está hospedado esse projeto, né? Que no caso é no Docker Hub. Se vocês acessarem Docker Hub, vão ter todas as imagens prontas já para vocês subirem nesse serviço Docker. E aqui vai container name, as portas que vão ser expostas para essa aplicação aqui, no caso a interface do Selenoid. Aqui também temos questões de time zone, DNS, enfim. A gente tem também um comando aqui, que é o que faz a conexão dessa interface gráfica com a API. Já aqui embaixo, no serviço de API, também temos a mesma coisa, só que as portas expostas são diferentes, então a gente vai conectar o nosso Selenium por essas portas aqui. Temos os volumes também, que são coisas que estão dentro da nossa máquina que a gente quer passar para dentro desse sistema operacional dedicado. Eu não vou entrar tanto no detalhe como funciona esse arquivo de configuração, como funciona uma configuração para subir no Docker. Por isso que eu deixei já esse projeto pronto para vocês. Então, o Docker Compose YAML é esse arquivo de configuração. Já esse outro aqui que está sendo passado pelos volumes, que ele fica dentro do browsers.browsers.json, então a gente tem ele aqui. Ó. Esse aqui é um arquivo de configuração específico que o Selenoid vai identificar quais são os navegadores válidos que ele tem para oferecer para as automações, né? Então aqui eu tenho dois navegadores básicos que eu já deixei configurado, que é o nosso Chrome e o nosso Firefox, mas a gente pode usar outros navegadores também, acessando lá Docker Hub, colocando Selenoid, vocês vão achar outros navegadores, como o Opera, o Chromium, enfim. E seguindo aqui no projeto, eu deixei um teste escrito em Python, então teste.py, que é o que vai fazer
toda essa comunicação com o Selenoid. Então, a gente precisa importar algumas classes, né? E aqui a gente vai importar o WebDriver, como sempre. Só que ao invés de usar o WebDriver.chrome ou WebDriver.firefox, a gente vai usar o WebDriver.remote. E aqui ele vai pedir um Command Executor. Esse Command Executor vai ser a URL que está subindo a nossa API do Selenoid. Então aqui, ó, a API está sendo exposta na porta 444 e essa API ela vai subir no nosso localhost, porque a gente está subindo aqui na nossa máquina. No caso, se a gente subisse isso num EC2, na Amazon ou qualquer outra cloud, ele não iria subir, no caso, como localhost. Aqui teria o host de acesso a essa máquina, que seria um IP válido, no caso, né? Como aqui a gente está subindo localmente, então a gente consegue acessar ele via localhost, 2.4444, que é a nossa porta de acesso, onde essa aplicação está exposta, /wd/hub, que é o endpoint que vai receber essa requisição do Selenium. Já aqui nas opções, a gente precisa passar algumas informações, tá? O Selenium precisa saber de algumas coisas. Por exemplo, qual que é o nome do browser que ele vai se conectar, né? Então, se a gente entrar aqui de novo no browsers.json, a gente vai ver que o browser é Chrome, então a gente botou ele como nome de Chrome ou Firefox. Aí eu posso ter diferentes versões desse mesmo browser. No caso aqui a default é a LaTeX e eu posso ter outras versões aqui dentro desse mesmo navegador. É só a gente duplicar essa camada e mudar essa nomenclatura aqui desse JSON. Então, voltando aqui para o nosso teste, eu preciso passar o browser name, que assim eu monto via Optios. Então, aqui eu preciso passar o nome do browser, do qual ele vai se conectar, e a versão, né? No caso, é a única que tem lá, então a gente colocou aqui. Também podemos passar mais opções para o Selenoid, né? Como o VNC. O VNC é a possibilidade de eu conseguir manipular e também enxergar esse navegador aberto em tempo real. Eu posso passar como false aqui, ele vai continuar gerenciando os navegadores para mim, mas ele não vai mostrar uma interface gráfica. Essa é uma opção para servidores que têm menos desempenho, que têm menos recursos a oferecer. Então, a gente configurando o nosso driver com o WebDriver Remote, passando o nosso Command Executor e as nossas opções que definimos aqui em cima, aí daqui para frente é tudo igual, a mesma coisa como se a gente estivesse rodando via Manager ou então via WebDriver rodando na máquina. Já aqui em cima, nós temos a pasta onde eu deixei 2 scripts para conseguir subir essa aplicação de forma mais fácil, tá? Então, o Linux para usuários Linux e o Windows para o Windows. Como eu estou usando Linux, eu vou rodar esse script aqui, tá? Então aqui no terminal aberto, eu vou fazer .bin/build Linux e dou Enter. Então agora a gente espera a nossa aplicação subir aqui. Então pessoal, o Selenoid já terminou de subir aqui. Então a gente vai lá no nosso navegador agora e vai digitar localhost 2.8080. Aí vocês vão ver essa interface aqui, tá? Essa interface precisa estar com o SSE e o Selenoid, os dois conectados, tá? Então aqui ela já está pronta para o uso, tá? E como que vocês sabem que é na 8080, né? Então se a gente voltar aqui no nosso Docker Compose, a gente vai ver que ele está sendo exposto, a UI do Selenoid está sendo exposto na porta 8080. Então por isso que ele está respondendo na 8080, tá? E localhost porque a gente está subindo localmente aqui. Tá, mas então vamos testar esse cara. Então já tendo SSE e Selenoid conectados, já está pronto para o uso, tá? Essas outras partes significam quantos por cento o Selenoid está sendo usado. Isso aqui mais define recursos do servidor, tá? Aqui é uma fila. Eu vou explicar o que é essa fila, tá? A nossa cota significa quantos browsers o Selenoid consegue subir simultaneamente. E esse número aqui de 10, a gente consegue aumentar isso dependendo dos recursos da máquina. Aqui na minha máquina eu deixei configurado para 10, tá? Então, quando extrapolar esse número de 10 navegadores simultaneamente funcionando pelo Selenoid, todo novo navegador que ele precisar entregar para uma automação, ele vai deixar essa automação numa fila. Então, a automação vai ficar esperando, travada, até um navegador ser liberado e aí sim o Selenoid entrega o navegador para ela. Então,
ele gerencia todo esse fluxo de entrega de navegadores, tá? Então vamos testar aqui com uma aplicação ali mesmo dentro do nosso projeto, no teste.py, eu já deixei prontinho aqui para vocês testar, tá? Mas essa automação aqui, ela pode estar em outro projeto, tá? Pode até estar rodando em outra máquina, caso o selenoide esteja num IP válido. No nosso caso, ele não está no IP válido, ele está subindo localmente, então a gente só vai conseguir fazer com automações que estão rodando na nossa máquina, cesse esse selenoide aqui, tá? Mas se ele estivesse numa cloud, ou no Google Cloud, ou na AWS, vocês poderiam rodar a automação na máquina de vocês e esse projeto do selenoide está na nuvem. Então, beleza. Aqui essa automação é bem simples, tá? Eu fiz só para mostrar para vocês como que a gente configura. A única coisa que ele está fazendo é fazendo uma requisição para a página do Google. Então, vai abrir a página do Google, vai printar o título, aí vai esperar 10 segundos e vai terminar, né? Vamos botar aqui 5 segundos. Não, vamos deixar 10. Só 10 segundos. Aí vamos rodar. Então, pode ver que rodando a automação aqui. Ele já printou Google, então ela já deve estar rodando. Então, está rodando aqui. Se eu clicar nela, eu consigo ver a página. Ele não abriu o navegador de forma maximizada. Terminou os 10 segundos, fechou o navegador. Vamos botar mais tempo aqui. Então aqui, no nosso exemplo, vamos mudar para 40 segundos. E aí a gente pode também fazer o seguinte. Driver.maximize window. Para a gente abrir essa tela do navegador de forma grande, de forma maximizada, tá? A gente roda, abre aqui a nossa interface, espera o browser chegar. Então pode ver que ele já acusou que tem um browser sendo entregue, o browser já apareceu aqui e aqui ele já renderizou. Então a gente pode também clicar nesse cadeadinho para controlar o nosso browser Academy. Então, agora eu estou aqui sobre o controle do browser. Posso até abrir novas abas, enfim. É um browser comum entregue pelo selenoide, tá? Pessoal, e foi essa infraestrutura que eu configurei para os meus clientes para eles conseguirem analisar e visualizar todo o processo das suas automações acontecendo em tempo real. E foi dessa forma que eu consegui resolver todo aquele problema e todos os chamados que ocorreram por causa desses problemas em escala que estavam ocorrendo. Agora eles conseguem executar suas automações pelas suas máquinas e acompanhá-las por uma aplicação web sem maiores problemas. E isso me possibilitou escalar muito dos meus serviços, já que com o selenoide tinha ficado bem mais simples gerenciar navegadores e todas as automações. E galera, essa é uma alternativa avançada que resolve problemas de escala com automações usando Selenium. Mas se tu ainda está aprendendo a criar suas primeiras automações, eu te aconselho a acessar a plataforma da Zimov. Lá você vai aprender a como criar automações do básico ao avançado sem saber nada de Python. Aprende também a manipular planilhas Excel do zero e até criar robôs que utilizam WhatsApp. E se isso te interessa, eu te convido a acessar o link que eu deixei aqui embaixo na descrição, que lá vai ter todas as informações que você precisa para se tornar o nosso aluno. E como contribuição aqui para você, eu deixei todos os links citados, inclusive esse do projeto, já configurado no caso, né, aqui embaixo na descrição. Lá no repositório do projeto tem uma documentação explicando tudo como você faz para subir. Tá tudo explicadinho, então não vamos se apavorar, beleza? E qualquer dúvida vocês vão deixando aqui embaixo nos comentários que eu vou respondendo posteriormente. Então eu agradeço, vou ficando por aqui, um grande abraço, tchau, tchau.